Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana num dia bastante emblemático para a nossa história, porque hoje o Brasil completa 100 dias de um novo governo que foi eleito no último processo eleitoral. E todos os colunistas, jornalistas que se ocupam da realidade brasileira, da análise da política, da economia, enfim, todos estão analisando o resultado desses primeiros 100 dias do governo Lula para a nossa realidade. E aí a gente vai ter análises muito conflitantes, né? O que é absolutamente natural também, porque a análise sobre alguma situação depende de alguns critérios. Se você está em polos, né, que se conflitam diante de um objeto, evidentemente você terá avaliações bem diferentes também. Então, esses 100 dias, eles foram maravilhosos para uma parcela da sociedade brasileira, para o processo civilizatório aqui no nosso país, e foi muito ruim para as pessoas que foram derrotadas, para interesses econômicos, interesses corporativos, para outras pessoas também. E no meio dessa história, existem muitas pessoas também que estão depurando, né, as suas análises, vendo se algumas coisas poderiam ter avançado mais, se algumas coisas estão muito ruins, ou se algumas coisas estão exatamente como estavam anteriormente. Bom, eu vou analisar aqui com vocês algumas dessas questões, mostrando que nós tivemos aqui pelo menos um pano de fundo absolutamente positivo, que foi o fato de termos resgatado a civilização, o processo civilizatório aqui no nosso país. Hoje nós não estamos mais discutindo motociatas, carreatas, orações de gente picareta fazendo política nesses ambientes. Nós não estamos vendo aquele séquito de pessoas se utilizando de recursos públicos para atuarem contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental. Então, hoje nós já temos um ganho. Por mais que as análises sejam muito diferentes e as pessoas estejam em polos muito diferentes, isso é inegável, que de fato nós estamos vivenciando no nosso país uma democracia mínima para a gente exatamente poder lutar para que a gente, dentro desse processo democrático, evolua para alguma condição muito melhor do que a situação que a maior parte do povo brasileiro se encontra hoje. Bom, então vou conversar com vocês sobre essas questões, vou trazer algumas novidades também, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora a se inscrever. Se você não nos conhecia, seja bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. Lembrando que todos os dias eu abro um chat para bater um papo com vocês entre 5 horas e 5 e meia, e nós temos também o nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso espaço, as nossas atividades, tá bom? Se inscreva e vamos seguir em frente. Gente, hoje todo mundo ficou analisando o que foi esse período de 100 dias. E uma coisa muito interessante é a seguinte, mesmo o presidente Lula hoje, quando ele se pronunciou, ele fez uma lembrança muito en passant sobre o que foi derrotado aqui no nosso país, né? O atraso, o ataque às instituições, o ataque à nossa democracia, que não é lá nenhum exemplo para a humanidade, mas ele é fruto de um processo de muitas lutas, né? Muitos derramamentos de sangue, muito suor aqui no nosso país, muitas lágrimas também. É o que a gente, dentro desse processo civilizatório, conseguiu construir. É daqui para frente e não daqui para trás, como a gente estava vendo aqui no nosso país. Bom, e o presidente ele fez essa observação para depois discorrer sobre o que foi organizado, o que foi resolvido durante esses 100 dias e aquilo que está sendo pautado para o futuro, né? Ao mesmo tempo, a gente está vendo uma situação que faz com que a gente perceba que o ex-presidente da República ele está saindo, né, cada vez mais pela porta dos fundos e entrando cada vez mais pelo cano, e nós todos assistiremos ele ir para a cadeia. Disso eu não tenho mais dúvida nenhuma. Hoje aqui no Valor Econômico a gente vê uma sanção que vai sair fresquinha contra o ex-presidente da República. A ação contra Bolsonaro no TSE entra na reta final. Gente, os prazos para as alegações ali da defesa terminam nessa semana. E aí o processo fica pronto para ser julgado. E o resultado aí mínimo esperado é de 5-2
pela condenação, pela inelegibilidade do Bolsonaro. Então ele está ficando cada vez mais, como eu tenho alertado aqui para vocês, como uma espécie de zumbi político. Imaginem se o Bolsonaro consegue reunir mais um grupo grande de pessoas para mandar algum tipo de recado. Já que as principais pautas que ele jogava, iludia as pessoas, ele praticava o pânico moral, o pânico político, enfim, o pânico vermelho, essas pautas foram para o ralo. Ele não tem mais o que falar. Ele lembraria muito o personagem Odorico Paraguaçu, né? Do Bem Amado. Já que ele não vai poder falar de cédula impressa, não vai poder falar de artigo 142, o meu exército, não vai ficar dando mais ultimato a Alexandre de Moraes, enfim, o discurso ficou completamente esvaziado. Ele vai falar sobre o quê? Ele não entende nada sobre assunto nenhum, então ele vai ficar com alguma coisa parecida com Odorico Paraguaçu. Eu não posso colocar aqui a imagem muito aberta, né? Mas o áudio aqui a gente consegue colocar. Vamos acompanhar aqui a vida imitando a arte. Hoje é dia de perdoar os insultos, de esquecer os desaforismos e os caluniamentos, de passar uma borracha nos patrás-mente e partir para frente-mente de coração limpo, alma lavada e enxaguada, para apertar a mão do inimigo de ontem que vai ser o seu amigo de amanhã. Então, gente, isso é uma cena do Bem Amado, né, do Dias Gomes, quase que um profeta, né, imaginando alguns personagens que surgiriam na história do nosso país. Então, vai ser isso que vai acontecer com a figura do ex-presidente da República. As pessoas que seguiam o Bolsonaro nas redes, elas estão absolutamente baratinadas. Estão hoje todos fazendo campanha pelo impeachment de Lula. Para vocês terem uma ideia como é que essa gente está. O mundo paralelo deles continua vitaminado, continua bombando, né? Mas isso está completamente fora de qualquer roteiro. Voltando aqui aos 100 dias, os jornalões fazem análises que são muito convergentes, porque eles não querem perder absolutamente nada no quesito economia. Qualquer tipo de proposta voltada a minimizar a situação de diferença social que nosso país é combatida por esses veículos. Então nós temos aqui no Estadão, por exemplo, 100 dias de governo. Lula ataca Bolsonaro e diz que antecessor tentou perpetuar o fascismo no país. Isso aqui é uma análise política. Quando vem na análise econômica, eles vêm com essa aqui. Governo Lula chega aos 100 dias sem cumprir promessas na economia e ataca reformas recentes. Gente, vamos analisar racionalmente, né? Em 100 dias não dá para implementar mudanças radicais na economia. É claro que se você tem princípios, você está seguindo alguns roteiros, você tem propósitos, esses propósitos ficam mais nítidos. Hoje no Brasil, as alas mais à esquerda, dentro do PT e fora do PT, têm criticado o modelo de proposta econômica que está sendo capitaneada pelo Haddad, porque esse modelo, ele segue um processo aqui no nosso país sem nenhum tipo de enfrentamento. A verdade é essa. A gente parte da ideia que nós estamos reféns de um grupo de estruturas que são comandadas por banqueiros, por financistas, e a gente não pode fazer absolutamente nada. Mesmo no discurso hoje do presidente Lula, ele toca na questão dos juros de 13,75% de uma forma muito superficial, né? Ele parece que não está muito alertado de que 80% do povo brasileiro, segundo a pesquisa do Datafolha, o apoia no enfrentamento em relação a essas questões dos juros aqui no nosso país. Não adianta só tentar terceirizar a responsabilidade do tipo, olha, a história vai julgar, o que essa gente está fazendo com o Brasil. Gente, o presidente da República não pode se comportar como um refém e nem como espectador dessa história. Se nós temos uma realidade que está matando o povo brasileiro, está destruindo negócios, destruindo empregos, atrasando nosso país, não dá para a gente ficar simplesmente se conformando com esse tipo de realidade, né? É para ser enfrentada e para isso o presidente da República terá apoio, basta ele começar a levantar essas questões. Claro que ele vai encontrar sempre a oposição, né, desses grandes grupamentos. Hoje tem aqui na capa do Globo, tem essa chamada que eles fazem aqui. Vou mostrar aqui para vocês.
está escrito: para reduzir rejeição e aquecer a economia, Lula mira na classe média. E hoje, no pronunciamento do presidente, ele falou, né, que é necessário se ter propostas, né, para aliviar a carga tributária da classe média. A classe média entendida quem ganha de 5 até de 2 a 5 salários mínimos, né, que eu acho que não é bem a classe média. As pessoas que estão nessa situação não podem dizer que são classe média, porque são pessoas que estão no sufoco dia a dia, né? Não tem como a gente negar isso. O jornal Valor Econômico, que tem aqui estruturas da Folha de São Paulo e do Globo, que criaram esse impresso aqui para falar de economia, eles têm um editorial com esse título aqui: 100 dias de avanços sociais e sinais de regressão na economia. Eles falam de regressão na economia porque eles queriam privatizar o Brasil, né? Privatizar tudo que é importante para a nação e que é sempre objeto, né, da voracidade de todo tipo de abutre nacional e internacional sobre as coisas que pertencem ao povo brasileiro. Então eles queriam, enfim, nesse particular eles estavam muito felizes com Paulo Guedes e com Bolsonaro, e não foi por outra razão que Bolsonaro ele sofreu aí muitos apoios velados, né, da grande mídia, de grandes estruturas, mesmo tendo sido um presidente que jogou o povo brasileiro à morte. Então, a gente tem sempre que sublinhar isso aqui. Bom, hoje o pronunciamento do Lula está aí nas redes, né, ele falando das conquistas, e são inegáveis, né, que nós, de fato, tivemos o Brasil retomando uma série de direitos sociais, como a ordem do dia, as questões relacionadas às mulheres, a indígenas, direitos humanos de uma maneira geral. Nós tivemos uma mudança de paradigmas aqui no nosso país. O governo tem uma série de propostas, mas elas só serão concretizadas se houver um enfrentamento da questão da economia, gente. Porque se isso não for feito, nós vamos ter um governo que vai ficar remendando uma série de situações e aí, de fato, a gente vai sofrer muitos atrasos, né, que serão promovidos pelos seus principais opositores que ainda estão vagando por aí. Uma das ferramentas importantes de se ter um esclarecimento melhor de políticas públicas é o contato direto do governante com o cidadão de uma maneira geral, e hoje está sendo muito mais possível em função da internet. Nós aqui batemos muito nessa questão do presidente da República fazer encontros semanais, fazer as suas lives, não para ser um propagandeador dos seus feitos, mas para ser um canal também para ouvir a sociedade, para ouvir críticas, ouvir sugestões, para funcionar como uma espécie de oxigenação de uma prática política. Porque não adianta só também fazer um troço pasteurizado, ficar jogando uma série de informações e não escutar as principais aflições, as principais demandas do povo brasileiro. Então, muito bem-vinda essa live, a gente espera que ela aconteça mesmo. A matéria do Poder 360 está dizendo: Lula estuda fazer lives para ter canal direto com o público. Segundo o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, o formato e a periodicidade de transmissões será definido na volta da China. O ex-presidente da República continua vagando que nem um zumbi, colocando aí os seus tweets absolutamente imprestáveis, e o pessoal que estava com ele continua entrando pelo cano, como é o caso aqui da Receita Federal, que barrou a saída de ex-secretário que atuou no caso das joias do Bolsonaro. O cara quis dar uma de migué, o secretário Júlio César Vieira Gomes pediu para sair, mas foi impedido de sair porque ele foi cúmplice dos crimes de Bolsonaro. Então não dá para ele sair pela porta dos fundos de mansinho. O Bolsonaro quis dar para ele um cargo em Paris, mas ficou tudo bloqueado, né? Então essa gente aí está passando algumas situações que não estavam pensando que iriam acontecer. Enquanto isso, todos aqueles que deram apoio a Bolsonaro no campo da religião desapareceram também, como a gente anunciou aqui várias vezes aqui no nosso portal. Ninguém quer ter muita companhia de alguém que está recebendo a peste de ladrão de joias, né? Essa figura que andou por todo tipo de templo, sem ser religioso, agora não está sendo mais convidada, né? Porque também, inclusive, não é nem mais autoridade para falar alguma coisa e nem prestar algum tipo de testemunho. Ele vai dizer o quê? Que ladrão de joias também entra no reino dos céus? Pois bem, é o que sobrou. Gente, nós vamos ter, felizmente, muitas discussões aqui dentro de situações concretas aqui no nosso país, e esse é o novo momento que a gente está migrando. Como eu sempre disse aqui para vocês, quando essas criaturas fossem para o lixo da história, o que sobraria para a gente era análise da realidade dentro do debate franco, debate aberto, construtivo. É assim que a civilização caminha, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Mande seus comentários para cá, tá bom? Tchau!